O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Então a gente não entende direito as razões do amor, digamos assim, ou as razões do coração. Então acho que não dá para dizer que o amor é um sentimento bom, simplesmente do ponto de vista do cotidiano, porque às vezes você pode sofrer justamente porque você ama uma pessoa e ali tem um contexto difícil e complicado. O mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza. E todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que às vezes não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E por incrível que pareça, talvez nesses momentos você consiga respirar melhor. Às vezes a pessoa que você ama é justamente aquela que consegue fazer você sofrer mais, né? Como dizia o filósofo Pascal no século XVII, ninguém ama uma pessoa por razões lógicas. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Então a gente não entende direito as razões do amor, digamos assim, ou as razões do coração. Então acho que não dá para dizer que o amor é um sentimento bom, simplesmente do ponto de vista do cotidiano, porque às vezes você pode sofrer justamente porque você ama uma pessoa e ali tem um contexto difícil e complicado para a realização do amor. Então você tem aí no campo desse primeiro tópico acerca dos jovens, que é digamos assim, a vulnerabilidade da saúde mental. Você tem famílias reduzidas, atomizadas, você tem muita solidão por parte dos jovens em casa, porque eles têm poucos irmãos ou nenhum, cada vez mais nenhum, né? E as famílias, elas são atomizadas no sentido que ninguém na família tem muito filho. Então, se você olhar, por exemplo, se você olhar parques públicos, cada vez os parques públicos têm mais instrumentos de academia do que brinquedos de criança. Provavelmente você vê isso e nunca pensou. Por quê? Porque, na verdade, cada vez mais as pessoas querem instrumentos de academia nos parques públicos. Elas não querem brinquedo de crianças, porque elas não têm crianças. É a mesma coisa quando condomínios e prédios retiram quadras ou retiram campos de futebol e transformam isso tudo em beach tênis. Por que eles fazem isso? Porque os casais jovens querem jogar beach tênis. Eles não querem filhos para ficar brincando nos parques. No mundo inteiro, onde tem emancipação feminina, tem queda de fertilidade. Por escolha. A população cresce muito em países como Nigéria, ou países muçulmanos, no Oriente. A população em regiões onde você tem mulheres fazendo universidade, fazendo carreira, trabalhando, a população não cresce. Ela cresce principalmente em regiões mais pobres, como no Brasil, que é um país irregular, onde é mais pobre, tem-se mais filho. Aí você tem meninas que engravidam com 15, 16 anos e vão ter um filho atrás do outro. Agora, quando você muda de zona dentro de São Paulo, a taxa de fertilidade cai. Isso não é só um perfil do Brasil. Isso é um tema que já vem caindo sustentadamente há muitos anos. Não vai mudar. Basicamente, quem reproduz é quem é muito religioso ou é muito pobre. Porque filho é ônus, né? Hoje. Sim. Não era na agricultura antiga, mas hoje é ônus. Eu acho que não dá para afirmar, né? Primeiro porque
Hoje quem tem mais filho é quem é mais pobre mesmo, né? Ou muito religioso. Depois a capacidade tecnológica de produção de alimento é muito grande, assim como foi da produção de vacina agora recentemente no caso da pandemia. E depois porque assim, você tem verdadeiros guetos de regiões onde as pessoas são mais pobres, fazendo referência à comida. Depois existe, como aqui no Brasil vem se construindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e não só no Brasil, uma consciência de que tem uma parte da população que está tão além de qualquer possibilidade de acesso à comida, que tem que se dar dinheiro para eles mesmos, que é uma conclusão muito doída, porque eles não vão conseguir acessar, o mercado não consegue distribuir nessa velocidade as riquezas. Então eu não sei, não dá para afirmar que um dia o mundo vai mergulhar num caos social por causa de falta de comida. Agora, é claro que se o capitalismo entrar em colapso, num espaço curto de tempo, sei lá, 5 anos, aí você pode colapsar mesmo o sistema social. De tecnologia a gente porque sim, a tecnologia é a gramática do mundo capitalista contemporâneo. Então todo mundo é dependente da tecnologia, em maior ou menor grau. É claro que as gerações que estão aí com 15, 16 anos provavelmente vai ter uma adição a celulares e tecnologia ainda pior do que quem tem 30 anos agora. Sim. Agora veja bem, dependência emocional é uma característica da natureza humana. A gente depende emocionalmente de uma série de coisas. Vamos ficar só no âmbito das pessoas. Sim. Você depende da sua mãe, você depende do seu pai, você depende de irmãos, se você tem ou não, você depende de colegas na escola, você depende de professor, você depende de vizinhos, se você... Então, a relação humana é uma relação de dependência. O que eu acho que existe hoje, quer dizer, o que eu acho é que existe hoje um maior medo de se perceber dependente. Eu acho que o que existe mais hoje gera essa histeria toda é uma ilusão de suficiência. Daí essa paura toda, esse medo todo, quando você se descobre dependente emocionalmente. E aí tem um monte de, sei lá, de gente que faz autoajuda por aí, coach, o cacete, que fica dizendo pra você que você vai conseguir ser uma pessoa que não desenvolva dependência emocional. Dependência emocional é você se apaixonar, é você precisar de afeto, você precisar de alguém que cuide de você. Nós somos frágeis. Não adianta dizer o contrário, a gente é frágil. Claro que uns mais que outros, em alguns momentos mais do que outros. Então, acho dependência emocional, é claro que é normal. Agora, é claro que tem gente que tem um nível de dependência emocional. Que não vive sem a outra pessoa. Ah, sim. Assim, isso normalmente era a ideia do amor romântico, né? Sim. Se você não tem a pessoa, você morre. Chora, de sofre, tristeza. Para de respirar, né? Hoje vamos chamar isso de relação tóxica. Mas é claro que tem gente que, de fato, estabelece uma dependência emocional monstruosa. Agora, eu acho que há uma piora disso... Porque existe sim uma ilusão e uma expectativa de que você seja mais autossuficiente. Existe muito medo de amar, de desejar, muito medo. Porque torna você dependente do objeto do desejo. Fica parecendo que o problema das redes sociais é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno dentro das redes sociais. O problema das redes sociais não é somente a extrema-direita e brasileira, no caso. O problema é internacional, tanto que há uma discussão na Unesco. A minha impressão é que a tentativa de estabelecer uma comissão para determinar o que é desinformação, você vai estabelecer agora no governo Lula, por exemplo, alguém pode estabelecer, as mesmas regras poderão ser usadas para outro governo contra algum outro grupo. Porque o problema não é claro que o bolsonarismo, a extrema-direita é um problema, mas esse é um fenômeno, ela não é a causa. A causa é que as redes sociais dão voz a um número gigantesco de pessoas e as pessoas não têm freio, não têm educação, não têm repertório.